Fala galera, é hora de ver algumas funções lógicas aqui no DAX. Eu sou JR e bem-vindo de volta ao canal JR Office e hoje vamos de funções DAX no Power BI. Irei trazer para vocês algumas funções lógicas, né? As funções lógicas são false ou true, né? Verdadeiro ou falso. E com esse retorno é tomada alguma ação. Tá? Aqui no DAX temos diversas funções lógicas e vou trazer algumas que chamam contains, né? Então tem contains contains string exect e somente contains. Então, pelo próprio nome em inglês contains é de conter algo, né? Se ela contém devido à informação que está pedindo ali na função, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, né? Contém nessa tabela aqui serviços realizados na coluna bairro Casa Verde. Se conter, ele vai trazer toda o resultado como true, independente do valor, tá? Observe que aqui, ó, tem outros bairros e ele está trazendo verdadeiro, tá? Então essa é uma diferença, né? Que é o tema aí do vídeo de hoje. Qual é a diferença entre essas funções? Contains string, né? Então, vou estar mostrando essas diferenças. Então, entre a contains e a contains string, essa é uma diferença. A contains, ela retorna true ou false se tiver aquela informação, independente das demais. Tá? Então, se nessa tabela tem a informação de Casa Verde, então o retorno é true. Tá? E como é que eu monto aqui, JR? Bora lá montar essa estrutura aqui de função. É muito simples. Então, quando você chama aqui contains, abre. Então, quais são os parâmetros? Tabela e o nome da coluna e o valor dessa coluna. Então, tabela. Vamos lá. Serviços realizados. É o nome da minha tabela. Qual é a coluna que eu quero? Vou trazer lá do bairro. Destino bairro. E qual o valor que eu quero? Eu quero Casa Verde. E fecho. Né? Então ele trouxe tudo porque existe o bairro Casa Verde. Se eu colocar o bairro aqui Casa Amarela, vamos ver o que vai trazer lá. Ó. Trouxe false, porque na minha tabela não existe o bairro Casa Amarela. Entendeu? Então, isso é a função contains. Né? Pense que essa função vai ser utilizada com outras funções. Tá? Vou trazer esse exemplo um pouquinho mais para frente. Próximo exemplo, a contains string. String é uma sentença, são letras ou palavras. Tá? Então, tudo que é um caractere é uma string numa linguagem DAX ou em qualquer outra linguagem de programação. Tá? Então, como que eu monto essa estrutura aqui? É bem parecida, tá? Só que dessa vez ele vai olhar exatamente o que está escrito. Bora lá. Então, contains string. E aí ele fala com qual texto que você quer olhar. Esse within text. Within text é para qual coluna, por exemplo, no nosso caso, você quer procurar. Eu quero a do bairro, novamente. Tá. E o find text. Qual texto você quer encontrar? Então, eu quero encontrar Casa Verde.
onde tem casa verde, ele vai trazer o resultado de true. Observe que aqui, ó, é casa verde. Se eu filtrar aqui, destino bairro. Vamos lá. Casa verde alta. Já vou selecionar essa para vocês verem o que acontece, né? Então ele trouxe tudo true aqui, ó, porque aqui ele tem casa verde em casa verde alta. Então ele trouxe o resultado de true, tá? Se conter, vamos supor que é um endereço, algo gigante, alguma coisa, a contains string é isso. Se tem essa string nesse texto, então ele vai trazer o retorno de verdadeiro. E o próximo exemplo é a contains string exact. Exact, na verdade. Contém strings exact. Então, ela vai trazer exatamente a string considerando as letras maiúsculas e minúsculas. Essa daqui não considera e essa considera. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, a mesma coisa, pessoal. Vou até apagar aqui. Vamos lá. Vou abrir. Olha lá, o parâmetro. É o mesmo parâmetro da contains string. Então, o texto que eu quero buscar, né? Em qual lugar. E qual texto que eu quero encontrar. Vamos lá, vou colocar casa verde aqui. Olha lá. Ele trouxe tudo false, porque não tem casa verde minúscula, tá? Vamos colocar casa verde maiúscula agora. Agora sim. Entenderam? Se tiver casa verde maiúscula, que é o que tem, ele vai trazer ali verdadeiro. Essa é a diferença entre contains string e a contains string exact. E agora aqui, mais uma coluna aqui, e misturando as fórmulas, usando um if. Isso é o jeito interessante de você usar contains, né? Então, aqui nessa contains, a gente vai fazer, se tiver tal valor, vai retornar tal número. Se não, retorna outro. Para isso, a gente precisa do if, né? Então, vamos montar aqui desde o início. Vou apagar aqui. Então, if. Deixa eu dar um fechar aqui. Contains string. Aí ele pede o texto. Serviços realizados, destino bairro. Qual texto que você quer encontrar? Casa. Opa, aqui é duas aspas. Casa verde. Fecho. Se o resultado for verdadeiro, eu quero que seja 129. Senão vai ser 77. Fecho aqui e fecho aqui. Então, ó, observe que aqui deu 129, porque todos esses aqui contêm casa verde. Vou tirar o filtro aqui. E observe que os demais ficaram com 77. Tá? E podemos fazer também as medidas, né? Vamos aqui em medidas, ó. E em medida é a mesma situação. Você pode criar a sua medida. Fiz uma bem parecida com o que a gente fez agora. E coloquei esse valor de 90 a 100. Aqui, então, criando um visual, você pode trazer. Então, eu coloquei aqui, ó, destino bairro.
Casa verde, ó, já está posicionado aqui. Se for, ele vai trazer 90, senão ele vai trazer 100, tá? Então aqui tem uma infinidade de possibilidades que você pode montar suas lógicas aí e construir os seus visuais e ter mais análise, né? Ser mais específico ainda nas suas análises no seu dashboard aqui no Power BI. Tá? Então essas funções ajudam nisso. As funções de lógica sempre é para mostrar um resultado ou outro dependendo do se é true ou false, né? É isso. Espero que vocês tenham entendido essas funções. Caso tenham ficado com alguma dúvida, comentem, tá? Compartilhe aí com os amigos e não esqueçam de ativar o sininho para serem notificados de outros vídeos como esse ou de toda a família do JR Office, que é Excel, PowerPoint, Word, tá? Entre outras ferramentas. Tá legal? Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço e até mais. Valeu!